Estamos em uma série de pregações na Epístola de Tiago. Chegamos esta manhã ao capítulo 3, versículos 14 a 16, mas nós faremos inicialmente a leitura do versículo 13 a 18 de Tiago, onde está esse grande tema sobre a sabedoria. Já ouvimos um sermão no versículo 13, e hoje ouviremos do 14 ao 16, mas faremos a leitura do 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos voltar aos versículos 14 a 16, o texto da pregação. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Pai amado, vamos ouvir nesse instante a exposição da Tua palavra e dependemos do Senhor. Aquele que fala depende do Senhor, não pode anunciar a Tua palavra pela sua própria força ou sabedoria, pois isso nenhum proveito traria. Mas esperamos que o Senhor, graciosamente, pela operação do Teu Espírito Santo, conceda inteligência, sabedoria, graça, intrepidez, para falar com fidelidade e sinceridade, com clareza, honrando o Teu santo nome. Também pelo Teu Espírito Santo pedimos que cada ouvinte ouça com a devida atenção, que o nosso coração seja preparado pelo Teu Espírito para abraçar a verdade, para desejá-la profundamente em nossa vida, para pô-la em prática. Ajuda-nos, Senhor, pois sem Ti nada podemos fazer. Concede, pois, a Tua bênção. É o que rogamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, como nós já observamos em outras ocasiões, essa parte da carta, do versículo 13 ao 18 do capítulo 3, Tiago está desenvolvendo, mais uma vez, o assunto sobre a sabedoria. Ele já fez isso no capítulo 1, versículos 5 a 8, mas lá a sua preocupação era encorajar os seus leitores a pedirem a Deus sabedoria para enfrentarem as tribulações, as provações. Aqui, Tiago deseja nos ensinar como identificar a sabedoria. No entanto, Tiago não oferece uma definição, como se estivéssemos lendo um dicionário ou uma enciclopédia. Em vez disso, ele nos diz que alguém que é sábio deve mostrar isso através da sua maneira de viver. E é importante entender isso, pois nós costumamos confundir as coisas.
Nós confundimos sabedoria e conhecimento com a capacidade de falar, por exemplo. No entanto, Tiago nos ensina que a sabedoria, ela se revela na forma como nós vivemos. Se você, então, é verdadeiramente sábio, o curso da sua vida, as suas escolhas, as suas ações, as suas palavras revelarão isso. Você não terá que dizer às pessoas, olha, eu sou sábio. Elas verão isso, ou não. No sermão anterior, observamos que o versículo 13 serve, então, para essa parte toda, do 13 ao 18, o versículo 13 serve como uma tese sobre este assunto. E no versículo 13 aprendemos que as pessoas demonstram sua sabedoria através de humildade e boa conduta. São marcas da verdadeira sabedoria. Já agora, os versículos 14 a 18 desenvolvem essa tese. Então temos duas partes. Do 14 ao 16, a ideia de que os cristãos então devem rejeitar a falsa sabedoria. E depois, do 17 e 18, os cristãos devem abraçar a verdadeira sabedoria. Então, de certa forma, a porção de hoje é uma porção amarga dessa receita, porque é sobre a falsa sabedoria, é sobre o que nós devemos rejeitar. Por isso, então, eu vos anuncio a palavra de Cristo nesta manhã sob o seguinte tema: a falsa sabedoria pode ser reconhecida por seus frutos e pela sua fonte. A falsa sabedoria pode ser reconhecida pelos seus frutos e pela sua fonte. E os dois pontos são um pouco óbvios. Quais são os frutos da falsa sabedoria? Qual é a fonte da falsa sabedoria? Vamos então olhar, em primeiro lugar, a falsa sabedoria pode ser reconhecida por seus frutos. Versículos 14 e 16. O versículo 14, então, começa lançando uma advertência contra aquilo que se opõe à verdadeira sabedoria enunciada no versículo 13. E essa advertência depois é repetida, não só é mencionada no 14, mas é repetida no versículo 16. Quando nós reunimos essas duas partes desta advertência e pensamos no que vem a seguir, vocês sabem, o capítulo 4 da Epístola a Tiago, podemos concluir que as congregações para as que receberam a carta de Tiago, elas estavam abrigando algumas dessas atitudes em alguma medida. E Tiago está preocupado com isso. Já vimos, Tiago tem um coração pastoral. Ele não quer encher a cabeça de seus ouvintes com um monte de percepções e ideias e conhecimento doutrinário. Obviamente ele sabe que a doutrina é importante, mas a doutrina tem que ter uma consequência. Então, Tiago está preocupado com o coração dos seus ouvintes. Ele sabe que essas congregações estão vivendo um ambiente de certa turbação, de conflitos. Você pode ver isso no primeiro versículo do capítulo 4. Brigas, desentendimentos. Algumas pessoas podem considerar isso normal. Elas dirão, olha, isso é normal, nós somos pecadores, é assim mesmo. Mas Tiago não está considerando normal. Tiago diz, olha, tem um problema aqui. Isso são frutos ruins. E frutos ruins, já sabemos, indica uma fonte ruim. E qual é, então, o primeiro fruto que Tiago coloca diante de nós? Ele quer falar sobre as motivações desses problemas. E a primeira coisa que ele menciona é inveja amargurada. A palavra inveja poderia ser traduzida por ciúme, por zelo. E não é uma palavra ruim, porque ela até pode ser usada para falar do cuidado de Deus para conosco. Mas o problema é que não é apenas um zelo, um ciúme. É um zelo ou um ciúme
amargo. E aí está o problema. A ideia aqui, então, é que essa inveja amarga leva a pessoa a buscar aquilo que ela considera melhor para si mesma, independente do que possa ser bom para as outras pessoas. E até podemos dizer, não se importa com as outras pessoas, até que elas tenham menos ou estejam em situação pior. Isso se evidencia nas relações, nas questões de oportunidades, de bens. Mas muitas outras manifestações podem acontecer. Podemos pensar em algumas delas. Por exemplo, uma pessoa pode julgar que tem conhecimento sobre algum assunto. E então há uma discussão sobre aquele tema. Em nossos dias, essa discussão pode ser uma discussão presencial, quase sempre não é, ou uma discussão online, onde todos são muito corajosos e muito sábios. Então, a pessoa pode dizer às demais pessoas, olha, eu estou nesse debate aí porque eu tenho um objetivo, eu quero estar do lado da verdade. Ou eu quero promover, eu quero defender o Evangelho de Cristo. Em nosso meio, talvez alguém diga, olha, eu quero defender a fé reformada. Mas muitas vezes, na medida em que a discussão avança, começamos a perceber que não é bem isso. As palavras vão revelando o que está no coração. E o gosto é amargo. Inveja, ciúme amargo. Esse ciúme amargo nas discussões, ele se revela por um desejo, uma fúria, um ímpeto, podemos dizer, essa é a ideia, de promover a sua própria opinião, custe o que custar. Ignorando as relações, o amor, a consideração, o respeito, rejeitando, às vezes, nisso tudo, a própria verdade, porque não quer ceder, quer fazer sua opinião prevalecer, quer vencer o debate. A ideia é que a pessoa só está pensando não na verdade, não no Evangelho, não no bem do próximo, não no avanço do reino, mas na sua própria posição. E, por vezes, pessoas assim, elas olharão no espelho e dirão, parabéns, você é um cara muito esperto, diriam os cariocas, muito esperto. Você é muito bom. Mas o comportamento está provando o contrário. E o que Tiago está dizendo é, a sabedoria que vem do alto não produz esse tipo de coisa. A inveja amargurada, esse desejo de se tornar um vencedor, de ocupar o primeiro lugar, de receber os elogios, de vencer os debates, o desejo de ser o centro das atenções. E você pode espalhar esse princípio para as relações, para a comunhão, para um monte de coisas. Você poderia pensar em coisas como, puxa, rapaz, o pastor, ele foi na casa do fulano 2 vezes esse ano. E na minha ele só veio uma. Inveja. Então, o que a inveja faz? A inveja amargurada, esse zelo amargurado, é começar a medir todas as coisas da vida a partir de como essas coisas me beneficiam ou não. A inveja amargurada faz com que a pessoa se preocupe
em como ela vai poder levar alguma vantagem, progredir, promover, afirmar-se. Isso é o contrário do caminho da humildade. Ao analisar conversas e circunstâncias, a pergunta que essa pessoa faz é: o que eu posso tirar disso? Como eu me beneficio disso? E, meus irmãos, vocês podem ver que isso é um problema nos nossos relacionamentos. Podemos olhar para o principal, o casamento. Como é que as pessoas entram no casamento hoje? Elas entram no casamento com o pensamento: o que eu vou ganhar com isso? Como é que isso me dará felicidade? Quais os benefícios, os proveitos disso? E tudo se torna um sentimentalismo barato, fraco. Por vezes, os casais querem: olha, pastor, tem como nós mesmos fazermos os nossos votos? E se alguém vai escrever o seu voto, eu duvido muito que dirá: eu estou disposto a sofrer, a amar, a arriscar a minha vida. Não. Tudo será na seguinte direção: meu amor, você é a estrela maior da minha constelação. Querida, você é tão linda, tão fofinha, tão maravilhosa. Mas, meus irmãos, a mesma pessoa que fala essas palavras que escorrem como mel é a pessoa que amanhã olhará para a outra e dirá: agora tem uma nova fofinha, uma nova estrela na minha constelação. Essa aqui não serve mais. Não há compromisso, porque a pessoa entra no relacionamento não é para glorificar a Deus, mas para enfatizar a sua própria necessidade de felicidade. Mas qual é a palavra para isso? Mundanismo. Pode estar na igreja Assembleia, pode estar na católica, mas se estiver aqui, qual é o nome? É o mesmo. É mundanismo. É sabedoria que não vem do alto. Mas essa não é a meta dos brasileiros. Subir na vida, alcançar suas aspirações, promover-se, progredir, alcançar a felicidade. O mundo diz: pense no que é seu, faça o que é melhor para você. A falsa igreja ecoa as vozes da serpente e diz a mesma coisa com purpurina evangélica. Mas então ouvimos o nosso Salvador dizer com clareza absurda: negue-se a si mesmo. Você não é o centro das coisas. Você não precisa ficar entrando em um loop de estar sempre se comparando com outras pessoas e avaliando como é que você vai progredir, quem tem mais, quem tem menos. Para isso que serve, talvez, uma rede social como o Instagram, para entrarmos e nos compararmos. Quem é melhor? Quem é? Agora, temos outra palavra. Sentimento faccioso. No texto grego é uma palavra só. Essa palavra ela era usada em contextos políticos. Ela está relacionada com um cenário de rivalidade sectária, um partidarismo, podemos dizer. Refere-se a pessoas que estão em uma competição raivosa. Elas estão minando umas às outras para vencer. Elas querem lutar somente pelos seus próprios direitos. E quando pensamos nisso tudo, sobre competição raivosa, ainda mais essa palavra com uma conotação política, lembramos imediatamente que isso é uma realidade de fato
no campo das campanhas políticas. O que fazem os candidatos? Eles têm partidos diferentes, posições diferentes, e eles tentam minar uns aos outros. Quando você está ouvindo campanhas políticas, você está ouvindo dois tipos de mentira, no mínimo. É mentira aquilo que ele diz sobre ele, e costuma ser mentira também aquilo que ele diz sobre o outro. Mas isso não é de admirar quando temos candidatos que não conhecem a Cristo, que não abraçaram a verdadeira sabedoria. Seja do partido A ou do partido B, sem Cristo são tolos. Mas é de admirar que cristãos se entreguem a uma rivalidade partidária, que não tem problemas em usar os recursos da sabedoria terrena, demoníaca, a mentira, a calúnia e vários outros recursos. São ferramentas próprias do diabo. E, meus irmãos, vocês devem ter percebido, principalmente as pessoas mais velhas, como nos últimos anos, no mundo inteiro há cada vez mais um posicionamento polarizado. Então, esse posicionamento polarizado é: se eu sou A e você é B, eu nem quero você na minha mesa. Nem quero conversar com você. Fique longe de mim. Nos entregamos a esse sentimento faccioso. O problema é que esse sentimento faccioso, que está em nossa cultura, a cultura da polarização, de repente nós vamos lá e pegamos essa mesma ideia, esta sabedoria terrena, e a trazemos para as nossas relações familiares e congregacionais. Trazemos sentimento faccioso, por exemplo, para a discussão teológica. Como isso se revela? Perceba, e você pode ouvir isso e dizer: rapaz, é verdade. De repente, as pessoas estão discutindo sobre questões secundárias, mas como se elas fossem as questões que dividem a humanidade. Eu vou exagerar um pouco, porque de fato eu nunca vi ninguém fazer isso, mas eu não duvido. Imagine dois homens: olha, na minha opinião, um côvado tem 45 centímetros. E o outro diz: você é um tolo. Na minha opinião, um côvado tem 47 centímetros. E daqui a pouco nós temos o partido do côvado de 45 e o partido do côvado de 47. E os de 45 não dirão: bom, eu não vou convidar o irmão João para minha casa porque ele é do partido do 47. Que absurdo! Será que ele não pode ter uma fita métrica em sua casa para medir que um côvado tem 47? E, de repente, polarização em cima do côvado. Isso parece ridículo, não é? Mas é menos ridículo do que dizer: olha, você é A e eu sou pós, e nós não podemos nos amar ou nos servir. De jeito nenhum, meus irmãos. Como eu li essa semana, isso significa estreitar o fundamento que é Cristo. Cristo não é tão estreito quanto a nossa cabeça. Cristo não é tão estreito quanto a nossa teologia. Cristo é o Senhor da glória, o Rei. E às vezes nós queremos que as pessoas sejam como nós. Aqui está o conselho: queira ser você como Cristo e queira que seus irmãos sejam como Ele. Eu e você, como seres, enquanto homens terrenos, não valemos nada. Eu quero me parecer com Cristo e espero que você também. Então, quando trazemos essas questões secundárias, estamos promovendo partidarismo, marca da falsa sabedoria.
Isso tudo se fundamenta em muitos problemas filosóficos, ideológicos que inundam a cultura. Um deles, o individualismo. Nós ignoramos o bem comum. Lhes direi, e mais uma vez estou aumentando um pouco, mas eu vou dizer, alguém talvez em um assunto muito similar seja capaz de pensar assim: é melhor dividir a igreja, para que nós só tenhamos do nosso lado os do côvado de 47 centímetros. Nos dispomos a rasgar a noiva de Cristo por causa de opiniões particulares, por coisas que não são claras e evidentes. E sabe o que diremos? Que estamos buscando a unidade. Não tem uma mentira mais perversa do que essa. Quando nós queremos estar na vantagem de ver as nossas posições vencedoras, quando nós já nos esquecemos de Cristo, já nos esquecemos do amor uns aos outros, quando queremos enfatizar nossos pensamentos, nossas leituras, trazemos aquelas discussões terríveis da internet para dentro da nossa comunhão. E quando não dividimos a igreja no sentido de ter dois grupos congregando em lugares diferentes, com pastores diferentes, com nomes diferentes, corremos o risco de permanecermos no mesmo local, com os mesmos presbíteros e diáconos, com o mesmo ministro, com a mesma pregação, mas com corações divididos. E não podemos chamar isso de sabedoria sob hipótese alguma. Isso não é outra coisa senão inveja amarga e sentimento faccioso. Então devemos nos perguntar nesta manhã: o que nós estamos buscando em nosso relacionamento uns com os outros, na vida congregacional? Estamos buscando nossos interesses egoístas? Nós estamos buscando nossas causas partidárias, teológicas, em detrimento do bem dos outros? O mundo ao nosso redor, a cultura é autocentrada. Tudo gira em torno de como nos sentimos, em como estamos felizes. Mas o que nos ensina a verdadeira sabedoria? Aqui está. Se olharmos para essas palavras agora de um ponto de vista positivo, esse ensino é: ei, a verdadeira sabedoria, a vida, não está centrada em você. A verdadeira sabedoria está realmente centrada em Deus, em seu Filho Jesus Cristo. A verdadeira sabedoria significa que você nega a si mesmo, você enche sua vida de temor a Deus, você reconhece Deus em todos os seus caminhos, de modo que suas palavras e ações, você respeita a Deus, você obedece a Deus, você honra a Deus. Então, você não é a pessoa mais importante. A vida não é sobre sucesso, não é sobre bem-estar, não é sobre felicidade. Deus criou você, Deus redimiu você para que você o glorifique, para que você o sirva, para que você faça a sua vontade. Portanto, perceba, uma pessoa envolvida em toda essa inveja amarga e espírito faccioso pode olhar para si mesmo e dizer: ó, quão sábio eu sou, como eu amo a verdade. Mas se o coração está cheio de amargura e partidarismo, essa alegação é falsa. Isso é verdade não só no campo político, mas na igreja, em casa, no trabalho. Inveja amargurada e sentimento faccioso são frutos da falsa sabedoria. Você pode identificá-la. Tem luzes piscando e dizendo: isso é falso. Se você deseja ser o centro das coisas, você deve saber, você é um tolo. Todos os que querem estar no centro são tolos. Observem que inveja e partidarismo que estão no coração logo se revelam nas relações com outras pessoas. Veja o que Tiago diz. Ele diz que inveja e partidarismo abrem a porta para a confusão e toda espécie de coisas ruins. O resultado
é desordem, é o mal. Uma pessoa pode pensar que ela é a solução e que a sua opinião é a solução e que se fizer de tal e tal modo, isso vai ter melhor resultado. Mas Tiago diz, partidarismo e inveja amarga produzem o caos. Levam as pessoas a palavras e ações que são vis, perversas. Isso na casa, isso na sociedade, isso também na igreja. Você consegue identificar essas coisas? Maridos, vamos pensar sobre isso. Um homem tem de lidar com um problema em sua casa. Então ele pensa, bom, eu vou resolver as coisas por aqui, eu vou agir. Mas muitas vezes, quando ele dá o primeiro passo, o problema não é querer resolver. É a motivação porque ele está querendo resolver. Por exemplo, uma motivação para um homem pode ser o seu orgulho. É como pais que às vezes vão disciplinar seus filhos. Um pai pode passar uma vergonha terrível na rua, na frente de outras pessoas. Então, quando ele chega em casa, ele diz, você me fez passar vergonha, agora você vai apanhar. Isso não é disciplina bíblica. Isso é seu orgulho provocando a ira do seu filho. Então, o marido pode estar querendo resolver as coisas porque está movido pelo orgulho. E agora ele diz, agora a minha opinião vai prevalecer. Quando nós falamos isso, meus irmãos, nós podemos estar em grande perigo. Porque quando nós reafirmamos nossa opinião, nossa posição, se ela não estiver fundamentada em Deus e na sua palavra, isso é perigoso. Porque não estamos mais preocupados em buscar a Deus, em conhecer a sua vontade, em cumpri-la para a glória de Deus e o bem de nossa família. De repente, um homem pode estar enfatizando um ponto apenas porque ele quer que a sua opinião prevaleça. Ele pode se considerar sábio, defendendo sua posição até as últimas consequências dentro de sua casa. Mas se ele está agindo por inveja amarga e espírito faccioso, se ele é movido pela falsa sabedoria, o resultado será desordem e caos e toda sorte de coisas ruins. E assim a tolice é revelada. Irmãos, se vocês querem saber se vocês estão agindo de forma correta, procure pelos frutos. O resultado revela o que está no nosso coração. O resultado revela se nós estamos caminhando pela verdadeira sabedoria ou se temos abraçado a falsa sabedoria. Então vem a pergunta, que frutos você pode ver em sua vida? Que frutos você pode ver na vida de seus filhos, de sua esposa? Pense, por exemplo, um homem muito agitado dizendo, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que crescer na vida, eu tenho que dar um plano de saúde para os meus filhos, e ele tem um monte de planos fundamentados na sabedoria mundana. Mas daqui a pouco o filho adolescente dele diz, olha pai, eu queria dizer uma coisa ao senhor, eu não vou mais para a igreja. Eu não creio nisso que o senhor crê. Ele parecia tão cheio de si, mas de repente descobre que não é nada. Podemos andar no caminho da tolice com certa comodidade por um tempo, mas, meus irmãos, a tolice sempre apresentará suas filhas. Cedo ou tarde a gestação se completa e você vai dar de cara com coisas ruins.
Podemos nos perguntar que frutos podemos ver na nossa vida congregacional. E mais uma vez, a questão é uma questão do coração. O nosso comportamento revela o que está no coração. Revela quem está sentado no trono do nosso coração. Quem está no centro? Você mesmo ou Cristo, o Senhor? E isso nos leva a uma pergunta que nos leva ao próximo ponto. Qual é a fonte da sabedoria que nós temos? Nesse contexto, perguntamos qual é a fonte da falsa sabedoria? Tiago, então, não quer que nós tenhamos dúvida. Quando nós encontramos inveja, ambição, partidarismo, confusão e toda sorte de coisas ruins, Tiago diz, não se orgulhe. Você não pode mentir contra a verdade. Os frutos estão revelando a verdade. Você não pode dizer, olha, os frutos todos são ruins, mas eu sou um homem sábio. Tiago dirá, bom, a sabedoria que você pensa ter não é a sabedoria que desce lá do alto. Essa ideia de a sabedoria descer do alto remonta ao capítulo de número 1, versículos 17 e 18, onde Deus é visto como aquele que derrama, ele é o Pai Celestial que derrama dádivas lá do alto. Tiago está nos ensinando que a verdadeira sabedoria é um dom que vem de Deus, vem do alto. Mas quando os frutos são aqueles mencionados, aqui nos versículos 14 e 16, já sabemos que esta suposta sabedoria não tem sua fonte em Deus. Qual é a fonte desta falsa sabedoria? Tiago nos diz 3 coisas. Ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Parece que as 3 palavras vão ficando pior. Terrena, animal, demoníaco. Primeiro, a falsa sabedoria é terrena. Então temos um contraste. Quando diz que ela é terrena, quer dizer que ela não é celestial. Quer dizer que ela não tem sua origem em Deus. Quer dizer que Deus está fora dessa sabedoria. Nessa sabedoria, Deus é excluído. E você pode identificar isso. Você pode encontrar um tolo facilmente. O tolo dirá, olha, esse assunto aí não tem nada a ver com Deus. Acabou de fazer o quê? Tirar Deus dessa equação. Se você vai até a faculdade, o professor dirá, olha, uma coisa é a fé, outra coisa é a ciência. Como se Deus não houvesse criado todas as coisas. Como se cada nota musical, número e letra não estivesse dentro da soberania de Cristo. Separam. A sabedoria terrena diz, olha, esse terreno aqui não é das coisas do coração, não é das coisas espirituais, não é das coisas lá de cima. Dirão, deixe Deus fora disso. Então, a vontade de Deus revelada em sua palavra não é considerada. Ela fica de fora. A sabedoria humana, terrena, ela limita o seu alcance apenas às coisas terrenas. Ela tem como fonte a terra, o mundo. É uma sabedoria baseada na razão humana, nos grandes escritores, nas estatísticas, nas ideologias, nos grandes líderes. Mas Deus está fora desta sabedoria. Então, quem está no centro? Os homens. É uma sabedoria terrena. Mas, em segundo lugar, é uma sabedoria animal. Poderemos traduzir a palavra animal por natural. Aqui o contraste é entre aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Então temos uma sabedoria natural ou animal e uma sabedoria que é dada pelo Espírito Santo, uma sabedoria espiritual. Então, na sabedoria natural, o Espírito Santo não está agindo.
O homem está por conta própria. Então, aquilo que podemos dizer e fazer sem o Espírito Santo, isso é a sabedoria animal, natural. Isso, então, entra em contraste com a sabedoria espiritual, provida pelo Espírito Santo, e só assim o homem, de fato, pode tornar-se sábio. Então, só pode ter a verdadeira sabedoria quem está unido a Cristo. O homem fora de Cristo é o homem natural. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Essa sabedoria, sem Deus, sem o Espírito Santo, é a sabedoria, poderíamos dizer, da nossa perspectiva, a sabedoria da depravação total. Agora, a terceira coisa que diz é uma sabedoria demoníaca. Isso sugere a ideia de que é uma sabedoria inspirada por demônios. E não quer dizer que necessariamente os demônios estão lá soprando alguma coisa no ouvido de alguém. Mas ela vem de diversas formas. O apóstolo João falou sobre a relação entre falsa doutrina e os demônios. Ela pode vir por falsa doutrina. Ela pode vir por meio da cultura. Então, irmãos, ao mencionar essa fonte tríplice da falsa sabedoria, dizendo que ela é terrena, natural e demoníaca, Tiago está apontando para os nossos três grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Eis a fonte da falsa sabedoria. Talvez ao ouvir sobre o mundo, a carne e o diabo, nós sejamos tentados a pensar que isso não se relaciona conosco. Mas não esqueçam, Tiago está escrevendo para pessoas crentes. Alguns de seus leitores estavam, de fato, pelo que lemos no capítulo 4, cheios de orgulho, se considerando sábios. Mas o comportamento deles indicava que tal sabedoria não vinha de Deus. Ela é terrena, natural e demoníaca. Então, se isso é uma advertência para a igreja, é uma advertência também para nós. Nós podemos imaginar que somos sábios, mas ao mesmo tempo podemos ter uma visão de mundo totalmente defeituosa, uma visão de mundo presa à terra, uma visão de mundo espiritualmente morta, uma visão de mundo instigada por demônios. E veja, na era digital, facilmente absorvemos tudo isso. Guardamos no coração e começamos a agir de acordo com esse tipo de sabedoria. Você pode pensar, por exemplo, em um menino de 5, 6 anos, e, na verdade com menos, né? Está lá com o seu celular o dia todo. O Instagram diz, se eu não me engano, que para ter uma conta no Instagram tem que ter mais de 13. Mas está lá um monte de crianças com menos de 13, brincando de ser adulto. O que o Instagram dirá a ele, por exemplo, sobre o tipo de esposa que ele deve procurar? Qual o critério que ele vai aprender? Ele entrará numa escola que moldará seu pensamento e ele vai dizer, bom, eu tenho que procurar a menina que é assim, assim. A aparência será o elemento prioritário. Mas uma mulher pode estar lá, um homem pode estar lá, e as mesmas mentiras são contadas ao gosto do freguês, porque o algoritmo interpreta o que você gosta. Você gosta de mulheres? Então tome mais mulheres. Você gosta de ver roupas? Tome para você ser mais cobiçosa com roupas. Ah, não, a sua cobiça é com livros, então tome mais livros. E de repente começamos a pensar e agir não pelos princípios da sabedoria celestial, mas pelos princípios dessa sabedoria terrena, natural e demoníaca. Uma mulher pode ouvir os conselhos de suas amigas sobre como lidar com seu marido. Olha, você sabia que tem como manipulá-lo?
Deixe ele alguns dias sem carinho e ele vai ficar aqui na sua mão. Então, um homem recebe um conselho dos seus amigos. Olha, rapaz, eu tenho duas. Você é um tolo, você só tem uma. Então, estamos ouvindo essas mentiras sobre como casar, sobre o que buscar no casamento, sobre o que buscar no trabalho, sobre como gastar o dinheiro, sobre onde encontrar felicidade. Mentiras sobre mentiras, camadas sobre camadas. E aí, irmãos, vocês devem responder com toda a sinceridade agora. Quem está influenciando sua forma de pensar? Vivemos na era dos influenciadores. Mas seria melhor que nós só tivéssemos um. E o nome dele você já conhece. Ele é a própria sabedoria. Ele é pleno de sabedoria. Você pode entregar-se à contemplação da sabedoria deste mundo. Mas você pode também entregar-se à contemplação da sabedoria celestial na face de Jesus Cristo. Quanto tempo você tem estado com Cristo? Não minta contra a verdade. Se agora Cristo dissesse, dai-me o teu celular. Quantas horas no YouTube? Quantas horas no Instagram? Quantas horas nos jogos? Quantas horas? E ele perguntaria a você, e comigo? Com a minha palavra? E comigo nas orações? A nossa cultura dirá, não tenho tempo. Mas isso é mentira. A Escritura diz que aqueles que adoram os ídolos se tornarão semelhantes a eles. Com quem você tem se tornado semelhante? Meus queridos irmãos, não há sabedoria nesse mundo, mas a sabedoria que vem do céu. A sabedoria não vem de ideologias, de filosofias, de artistas, de influenciadores. Ela vem aqui, da mão do próprio Deus, do amor e da graça de Deus para com pessoas tolas como nós. O Evangelho proclama em alto e bom som que ele trouxe a solução para o nosso problema, a solução para os nossos pecados, a solução para a nossa escravidão, a solução para a nossa tolice. Pois o Espírito Santo diz, Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, o nosso comportamento deve mostrar o nosso compromisso não com a sabedoria mundana, mas com a sabedoria de Cristo. Vocês confessam no dia do Senhor de número 12 sobre o tríplice ofício de Cristo. E as crianças sabem disso. Não sabem? Os 3 ofícios de Cristo. Se eu perguntasse a vocês, vocês me diriam, pastor, eu sei. Ele é meu profeta, meu sumo sacerdote e meu rei. Ele é o meu profeta.
Ele me diz o que Deus quer de mim. Aí está a sabedoria, em aprender com Cristo o que Deus quer. Mas Ele é meu sumo sacerdote. Por isso eu posso confessar a minha salvação, a minha alegria, a minha felicidade, o meu gozo, as minhas delícias se encontram em Jesus Cristo. Mas Ele também é meu Rei. Estou seguro, pois apesar de ser tão tolo, assim como a justiça dele é maior do que o meu pecado, a sabedoria dele é maior do que a minha tolice. E a prova disso? A prova disso está na cruz. Mas se você não quer olhar tão para trás, olhe agora mesmo. A prova disso é você estar aqui, ouvindo a pregação da palavra de Cristo, aprendendo sobre o que Cristo deseja para a sua vida. Então, em Cristo recebemos a sabedoria celestial, cuja fonte é o próprio Deus. A sabedoria para conhecer e fazer a vontade de Deus. Em Cristo nós recebemos o dom do Espírito Santo, não para andarmos como mortos, mas para vivermos como vivos dentre os mortos. Pelo Espírito Santo podemos deixamos de ser naturais e passamos a ser espirituais. Deixamos de estar mortos, porque, como diz o credo niceno, ele é o Espírito vivificador. Vivemos para a vida sábia, para o caminho da sabedoria. Em Cristo, as correntes da nossa escravidão ao diabo foram rompidas. Não precisamos dar ouvidos às vozes dos demônios. Fomos libertos não para abraçar a influência demoníaca, mas para abraçar a vida, para abraçar a Cristo, o Espírito Santo, sua palavra e sua igreja. Isso deve ser não meramente o nosso discurso, mas o nosso comportamento. Quem é verdadeiramente sábio, viva em sabedoria em Cristo Jesus. Amém.